Muito bom dia, meu povo, uma ótima quarta-feira para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense, o nosso primeiro conteúdo nesta quarta-feira para a gente falar de SAF, de possível reforço para a base e também de uma notícia bem importante para esta data FIFA. Vem comigo. E você pode começar o seu dia assistindo esse vídeo e deixando aqui o seu like, como sempre. Esquece não, agora, durante o vídeo ou depois, o like é muito bem-vindo, o seu comentário é mais ainda e se inscrever é tão importante quanto, tá? São ferramentas importantíssimas para o YouTube reconhecer a importância do nosso trabalho e não custam absolutamente nada. E a gente está aqui sempre para trazer informação, para te atualizar, que é o que vamos falar a partir de agora. E a notícia é boa para esta data FIFA. Por que eu estou falando isso? Reforço para o Fluminense? Mais ou menos. Hoje, inclusive, o elenco se reapresenta no CT Carlos Castilho, depois de 3 dias de folga, né? Domingo, segunda e também terça-feira, ontem, o Fluminense se reapresenta, jogadores recuperados, tiveram aquela folga padrão já de data FIFA e agora tem uma semana pela frente de preparação até a semana que vem, o jogo contra o Corinthians. É provável também que final de semana tenha uma folga. Vou até olhar aqui a programação que foi divulgada pelo clube para ver quantos dias serão de treino. Folga somente no domingo, a princípio, né? Daqui até sábado, treino todos os dias, alguns dias pela manhã. Hoje é à tarde, né? 3h30 da tarde, até sábado, 9h30 da manhã. Domingo, folga, segunda, reapresentação. E aí já é preparação para enfrentar o Corinthians na quarta-feira da semana que vem. E qual a notícia boa? É que Savarino decidiu permanecer no Rio de Janeiro, não vai defender a seleção colombiana, a seleção venezuelana nesta data FIFA. A seleção da Venezuela vai disputar amistosos. Lembrando que a Venezuela não está na Copa do Mundo, vale ressaltar esse ponto, mas vai aproveitar a data FIFA para enfrentar o Uzbequistão e depois Trinidad e Tobago. Esse jogo já no dia 30, ou seja, poucas horas antes de o Fluminense enfrentar o Corinthians nessa retomada da data FIFA. E isso, automaticamente, poderia implicar no Savarino como desfalque. Aí a própria seleção divulgou esse comunicado que o Savarino não estará presente na convocação, já que o jogador informa que não se encontra em condições de se juntar à seleção para essa data FIFA. Bom, só aqui fala não se encontra em condições. Até onde se sabe, Savarino não tem lesão, não tem nenhum problema. E pelo que eu ouvi, é que a decisão partiu do próprio Savarino, levando em consideração a importância do jogo para o Fluminense, que são amistosos internacionais, não é uma preparação para a Copa do Mundo. Se fosse isso, obviamente ele iria com a seleção. E aí é uma decisão que é tomada pelo jogador junto ao staff dele, junto, enfim, à Federação Venezuelana de Futebol. Não sei como isso foi recebido por eles. Aparentemente foi uma coisa bem acordada, afinal a própria federação divulga ali o comunicado e isso mostra para mim um comprometimento muito grande do Savarino. É claro que ele sente que está num bom momento, finalmente ele conseguiu entrar na equipe e se tornar titular, então fica fora de um jogo, às vezes o Serna entra, vai bem, e tem essa disputa, não tem jeito, né? Os jogadores estão ali brigando cada um pelo seu espaço. E para mim a decisão é acertada, cara. Eu acho que se fosse um jogo muito importante, um jogo de eliminatória, um jogo, cara, decisivo para a Copa do Mundo, ou até de preparação apenas, eu acho que não tem muito o que debater. É importante você defender a seleção do seu país. Mas vamos lá, são amistosos que não vão acrescentar em absolutamente nada. E para o Fluminense não é só mais um jogo. É um jogo, sim, muito importante enfrentar o Corinthians e para ele também é importante estar em campo. Então, é de se valorizar a decisão do Savarino, pensando no clube, pensando nele também, claro, mas pensando no clube, uma decisão que tem um peso e dependendo da forma como às vezes acontece, pode até prejudicar o cara lá na seleção. Não acho que não me parece ser o caso, novamente. Mas, enfim, é legal ver a atitude do Savarino priorizando, pensando no que ele tem que fazer para o Fluminense e com o Fluminense logo após essa retomada pós-data FIFA.
O jornalista chileno, meu amigo José Tomás, ele publicou essa informação aqui, que o Fluminense está tentando contratar um meia ofensivo do O'Higgins, lá do Chile, o Aaron Pérez Bueno, já vem sendo sondado pelo Fluminense desde o ano passado. Ele diz aqui que em novembro o Fluminense tentou contratá-lo para treinar com a base, evidentemente, bom, pelo menos imagino, né? E agora está tentando se antecipar a outros clubes na contratação do jogador, que vai completar 18 anos em julho. A princípio seria um atleta jovem, uma aposta. Esse nome surgiu em algum momento no ano passado, de fato. Então, uma aposta que o Fluminense contrataria para fazer parte inicialmente do time da base e, eventualmente, se for bem, durante esse período aí de testes, vamos colocar assim, ele poderia ser contratado em definitivo. Então é uma possibilidade que aparece aí no mercado do Fluminense trazer esse jovem, essa promessa aí do O'Higgins para treinar em Xerém e quem sabe ficar no clube. Vamos acompanhar para ver se realmente isso vai evoluir. Vamos falar de SAF agora, mas não necessariamente sobre a SAF do Fluminense, ou pelo menos não como foco principal. Também vamos falar sobre a SAF do Fluminense, porque o Paulo Angione, diretor executivo do clube, deu uma declaração sobre a SAF do Flu. Mas primeiro eu vou trazer essa notícia que foi publicada ontem à noite pelo GE, falando sobre a possível venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia, filho do José Roberto Lamáquia, que é casado com a Leila Pereira, dona da Crefisa, ou seja, os donos da Crefisa, e a Leila, que é presidente do Palmeiras. Isso já, enfim, gerou críticas e vocês vão entender por quê. Diz aqui a matéria que as partes estão encaminhando uma venda para um valor de 2 bilhões de reais. As negociações ainda passam pelo cronograma final de investimentos antes de ser levado aos conselhos do clube para aprovação, ao mesmo tempo em que o Marcos trabalha para passar pela agência de fair play financeiro da CBF. Por quê? Justamente por isso. É um possível conflito de interesse, porque ele é filho do dono, que é casado com o dono da Crefisa, que também, por consequência, é dono da Crefisa, e a Leila comanda o Palmeiras. Então, é uma situação delicada que ele já contratou, inclusive, um escritório para tentar passar por esse fair play da CBF. E eu acho que vai passar, tá? São pessoas com muita influência e, com certeza, eles vão conseguir costurar a situação de forma que isso possa passar sem gerar muito problema para eles. A gente sabe como as coisas funcionam aqui no Brasil. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque isso não nos interessa muito. O que chama a atenção, interessa mais, é o valor dessa possível venda da SAF do Vasco. A gente sabe que o Vasco conseguiu uma recuperação judicial. Isso faz com que o clube consiga reduzir drasticamente as suas dívidas e está pagando essas dívidas. Então é óbvio que é algo que pesa no momento da venda, que faz diferença e pode ter contribuído para aumentar esse valor também. Independentemente disso, a gente vai ter que ter um pouco de calma para avaliar esse número, saber o quanto disso vai ser realmente investimento, ou quanto disso vai para outro lugar, ou vai para quitar dívida também, porque senão é que nem o anúncio lá da SAF do Fluminense. 6 bilhões de reais. Ah, não, 10 anos. Por ano é 600 milhões. Então, enfim, a gente tem que ter um pouco de calma, de cautela para entender quanto disso vai ser revertido de fato em investimento em futebol. E por que eu estou falando isso? Porque se realmente o valor é esse, 2 bilhões de aporte, mas em quanto tempo esse aporte vai acontecer? Sabe? Não é só porque eu já estou vendo que do outro lado lá, não, bilionário, agora é bilionário. E aí, enfim, a gente viu o que aconteceu no exemplo anterior. A gente está vendo o que aconteceu, está acontecendo no Botafogo. Contexto. Parece que sei lá para onde vai aquilo. Aí já merece até uma pauta específica, um outro tema. Então, a gente vamos aguardar, antes de entrar em desespero e falar, olha, tá vendo, eles vão ganhar 2 bilhões ou vão vender a SAF por 2 bilhões. Vamos ver como é que essa grana vai ser dividida. Qual vai ser a apresentação disso? Estou curioso para ver, porque se é 2 bilhões da venda, de aporte, o aporte inicial do Fluminense é o quê? 500 milhões, que foi falado. Estão trabalhando para aumentar, foi o que disseram. Se a comparação é 2 bilhões com 500 milhões, se no fim for isso, é uma vergonha absoluta. Mas agora não tem como dizer que é.
Esse é um ponto para a gente ficar de olho, porque se isso realmente for aprovado, o aporte foi esse, o valor da venda é realmente esse, isso vai pressionar, ou isso pode pressionar ainda mais essa SAF do Fluminense que está sendo negociada. É o mercado, é um movimento importante de mercado que está acontecendo no rival, então por isso vale a gente ficar muito de olho em todos esses movimentos. Ontem, no Rio Food Summit, o evento que está acontecendo aqui com personalidades, dirigentes, clubes, enfim, do futebol brasileiro, Paulo Angione falou sobre a SAF do Fluminense. E olha só o que ele disse. Afirmar para vocês, conforme disse meu amigo Abodeu, meu amigo está aqui ao meu lado, que o Fluminense é o modelo de gestão, e é mesmo. O Fluminense é o grande modelo de gestão do futebol brasileiro hoje. Eu não tenho dúvida em afirmar que é um clube que em 2018 tinha uma série de dificuldades, ultrapassou todas essas dificuldades, hoje gera o Fluminense com recursos próprios, mas olhando futuramente, admite que a SAF pode ser um bom caminho para o Fluminense, mesmo ele sendo um grande modelo institucional. Por que digo isso? Porque é muito difícil você competir com quem tem mais dinheiro no futebol. Nós conseguimos competir, mas não é o suficiente. A gente precisa de mais incremento. E, portanto, o Fluminense avizinha-se com uma possibilidade de uma SAF, que para mim é muito bem-vinda, apesar do Fluminense ser um grande modelo de sucesso do que fez de 2018 para cá. Creio eu, que para o Fluminense pode ser bem futurista a SAF. Pode ser. Eu acredito nisso. Não sei se o futebol num todo, não sei. Porque alguns clubes estão tendo dificuldades na forma como articularam-se para tratar de SAF. Coisa que o Fluminense está fazendo já há 8 meses, discutindo pontos, discutindo divergências. Eu acredito que se isso vier a vingar, vai ficar bem enquadrada no modelo futuro. Renato, quando... Não vou nem entrar no mérito dele falar que o Fluminense é um grande modelo de gestão desde 2018, até porque muito disso já foi debatido ao longo do tempo. Vou meter aqui a fala do Paulo Angione sobre SAF, que é óbvio que ele vai defender a diretoria da qual ele faz parte, isso é evidente. E o posicionamento dele sobre SAF também mostra que há um discurso alinhado, hoje internamente no clube, a favor da aprovação da SAF, o que também absolutamente não surpreende. E aí ele fala em adequar aos moldes para que possa ser algo sustentável lá na frente, que esse modelo seria o modelo ideal para que o Fluminense possa ter sucesso no futuro. Ele diz, a gente conseguiu competir até hoje, é verdade, está competindo, ganhou, é verdade, ganhou com muito menos dinheiro, é indiscutível, não dá para debater isso, é mérito, mas para chegar, para competir mais alto, tem que dar um passo além, e a SAF seria esse passo. E foi justamente com esses argumentos que eu defendia a transformação do Fluminense do futebol do Fluminense numa SAF. Justamente por entender que há um teto de obtenção de receita, há um teto até onde o clube pode conseguir com as próprias pernas abater essa dívida, se manter sustentável e ao mesmo tempo investir no mesmo nível que os demais, que os rivais, para brigar pelos principais títulos. Eu acho que para isso tem um teto. Para ganhar nessas condições, tem que dar tudo absolutamente certo, como deu em 2023. Então, o meu discurso pró-SAF, ele foi muito baseado sempre nisso, mas nunca foi baseado em qualquer SAF, de qualquer jeito, sem garantias. E aí volta todo aquele debate que a gente vinha tendo, inclusive com o Carlos Zé Barros aqui no canal, vocês acompanharam a entrevista, e ela vai ser revivida em algum momento, e espero eu ter a oportunidade novamente, mais para frente, de fazer outras entrevistas, de esclarecer, porque tem que ser um tema exaustivamente debatido com todo mundo e para todo mundo. O torcedor tem que ter a plena consciência de tudo que vai acontecer durante todo esse processo. Em breve, a gente tem novidades. O presidente Matheus Montenegro, na entrevista coletiva, não quis entrar em detalhe, não quis falar, não falou nada. O Pedrinho, lá no Vasco também, em on, como a gente diz, né? Publicamente, ninguém fala nada. Vamos ver para onde isso vai caminhar, mas creio que vai ser uma situação mais para o meio do ano ali, acredito, mas para maio, junho, mas muito em breve a gente vai ter novas informações em relação a essa SAF do Fluminense, enfim, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, tá?
É isso. Vamos ficando por aqui. A gente volta com mais informações e mais notícias ao longo desta quarta-feira. E você pode deixar aí o seu like, se inscrever aqui. Tamo junto. Valeu.